Boa noite, pessoal. Estou aguardando o pessoal entrar aí para a gente bater mais um papo aqui a respeito de placebo, sobre o poder psicológico da cura. Enquanto isso, eu gostaria que vocês fossem curtindo e compartilhando essa live para que ela tenha mais alcance e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo que vai ser abordado aqui. Se vocês quiserem deixar perguntas sobre o tema, fiquem à vontade, tá certo? Eu vou estar lendo e aí a gente vai conversando, vou respondendo as perguntas que vocês forem colocando aqui, tá certo? O tema é bem interessante. Eu acho que poucas pessoas conhecem esse tema. Quem conhece, dê um joinha aí, sabe o que é efeito placebo. Então, isso é mais recorrente do que a gente imagina e acontece com todos nós. E eu acho que é bem legal a gente abordar essa questão, especificamente porque é um assunto que eu vejo ser pouco tratado na mídia em geral e poucas pessoas conhecem como é a influência do nosso poder psicológico nas situações que interferem até a nossa saúde, na cura de doenças, ou até no aumento de doenças também. Pode ter o efeito placebo, que é um efeito benéfico, e o efeito nocebo, que seria um efeito maléfico da relação psicológica com que se estabelece a crença da pessoa em relação àquilo que está sendo aplicado a ela. Então, vamos lá. Vou começar, tá certo, pessoal? Gostaria que vocês fossem curtindo e compartilhando, tá ok? Então vamos lá, vamos começar. O que seria basicamente efeito placebo? Efeito placebo não é nada mais, nada menos que a aplicação de um medicamento inerte. O que seria inerte? Que não tem eficácia nenhuma, é um medicamento à base de farinha, nulo, um remédio à base de açúcar ou à base de água, que é usado no caso da homeopatia, né, que os estudos consideram a homeopatia como água sendo utilizada para aplicar para as pessoas, e sendo assim, a homeopatia não tem eficácia, a não ser a eficácia parecida ou igual a de um placebo. Então, basicamente, é um medicamento inerte que é colocado para aquela pessoa fazer a utilização dele, e através disso a pessoa começa a apresentar melhoras em doenças que não eram para apresentar melhora usando remédio de farinha. Por exemplo, quando você se cria um medicamento, todo medicamento que é criado, ele precisa passar por esse estudo de pares, né? Ele precisa ser correlacionado com a utilização desses remédios de farinha, esses remédios de açúcar, para ver se esse remédio criado novo tem algum efeito. Vamos supor que criou um remédio para dor de cabeça, ou para sinusite, ou para qualquer doença específica, para um câncer específico, até para qualquer coisa, desde que seja mais no sentido casual, agudo, ou no sentido mais crônico. Então, assim, é feito um medicamento, nesse ponto de vista, e esse medicamento precisa ser colocado em teste junto com o placebo, ou seja, você vai dividir o grupo de pessoas, por exemplo, 50 pessoas vai tomar o remédio real que foi criado, e 50 pessoas vai tomar um remédio de farinha. E o que acontece através disso? É preciso, estatisticamente, que o remédio criado tenha uma eficácia maior de cura do que o placebo. Pronto. Então, para isso, são realizados, né, são testados medicamentos. Então, se você vê numa bula, geralmente as bulas colocam ali a questão da eficácia desse medicamento em relação ao placebo. Se esse medicamento não tiver eficácia em relação ao placebo, ele é considerado apenas um placebo, então ele não tem eficácia alguma, tá ok? A eficácia do placebo é uma eficácia puramente psicológica, relacionada ao poder que nós temos ao alterar nossas crenças de gerar cura no nosso organismo. Então, existem casos que foram curadas só com a utilização de placebo de mais diversas doenças. Por exemplo, a pessoa, só pelo fato de estar tomando um remédio de farinha, ela acredita que aquele remédio tem um poder especial. Claro que tem toda uma apresentação da pessoa que vai aplicar aquele medicamento, e aí a pessoa crê que aquele remédio vai trazer a cura para a sua doença, e ela realmente começa a apresentar melhoras dos sintomas específicos. Algumas pessoas, se for a depender da doença, a depender do caso específico, se a doença tiver um grau psicológico grande, a pessoa pode ser até curada
ou até por um período longo ou por um período curto de tempo, depende de cada caso específico. Então, o que é interessante a gente saber sobre esse poder e eficácia do placebo? Que nós temos um mecanismo psicológico totalmente importante, no sentido de que pode amenizar as dores que sentimos, os problemas. A questão, né, da nossa saúde pode ser melhorada quando a gente muda, quando a gente confia, quando a gente crê em algo especial que pode melhorar a nossa saúde. Então, assim, toda doença tem o seu nível de aspecto psicológico. Uma pode ser de 1% a 100%. Então, existem estudos, por exemplo, de placebo com Alzheimer, que ajuda a reduzir, claro, né, nos inícios, no período inicial da doença, porém, quando a pessoa já está no estado mais avançado, que ela não consegue nem compreender a mensagem daquilo que está sendo relacionado para ela, a doença entra num estado degenerativo muito grande e aí acaba que o placebo não serve mais para nada. Porém, o placebo é algo muito interessante que tem despertado a curiosidade de muitos cientistas, justamente por esse poder que as pessoas têm de realizar essa cura somente pelo fato de estar acreditando que aquele medicamento vai trazer benefícios para ela. Aquele medicamento falso, aquele medicamento de farinha, de açúcar, aquela água. Então, é basicamente isso que acontece. Mas por que isso acontece? Porque nosso sistema psicológico ele está associado ao nosso sistema neuroquímico, ele está associado ao nosso sistema hormonal e ele está associado ao nosso sistema de imunidade. Então, quando você está num estado psicológico bacana, seu estado neuroquímico fica legal, seu estado hormonal também fica legal, fica equilibrado, e seu estado de imunidade aumenta, então você fica mais forte. Então, quando você tem mais autoestima, quando você está mais feliz, quando você está com um psicológico mais otimista em relação àquilo que está acontecendo com você, seja com a questão de um remédio novo ou qualquer coisa que possa estar acontecendo, gera essa alteração orgânica, e essa alteração orgânica pode trazer diversos benefícios, inclusive no combate da doença. Então, aumenta a produção de glóbulos brancos, que é a relação do caso que faz com que a gente aumenta a nossa imunidade. Então, faz com que esse equilíbrio hormonal tire o cortisol, que é o hormônio, né, do estresse, da ansiedade. Então, regula o nosso sistema neuroquímico, que faz a gente se sentir melhor. Então, nosso corpo ele está totalmente interconectado, né, todas as substâncias que estão no nosso corpo estão interconectadas com o nosso estado psicológico. Então, elas estão se relacionando e entendendo o que está passando no mundo. Então, isso gera alterações no nosso organismo e essas alterações nos dão força para combater a doença. Então, tem pessoas, por exemplo, que, tomando remédio de farinha, conseguem ser curadas. Então, assim, e também tem um efeito contrário dessa questão do placebo, que é o efeito nocebo. Por exemplo, que é o caso, por exemplo, de uma pessoa tomar uma picada de cobra, que não é venenosa, vamos supor que ela foi picada por uma cobra coral não verdadeira, e aquela cobra coral não verdadeira, todos nós sabemos que ela não tem veneno. E aí ela acha que foi picada por uma cobra venenosa. Então, o que acontece? Essa pessoa começa a apresentar sintomas, né, palpitação, sintomas similares a como se fosse, como ela interpreta de que são como se fosse um sintoma de envenenamento, dor de cabeça, etc., sinais de desmaio, erupção cutânea, sinais na pele. E também outra questão que é muito importante da gente se relacionar é que nosso sistema cutâneo, nosso sistema dermatológico, nossa pele está relacionada também com o nosso sistema psicológico e também nosso sistema gastrointestinal. Por isso, quando a pessoa está ansiosa, logo tem sintomas específicos de bolo na garganta, ou então a pessoa querer usar o banheiro várias vezes, sentir dor de barriga, sentir queimação. Então, toda essa questão gastrointestinal e dermatológica também está associada à questão psicológica. Então, a ansiedade pode gerar caspa, pode gerar erupções cutâneas, problemas de pele. Então, muitas pessoas que às vezes procuram um dermatologista ou um gastro para fazer uma endoscopia ou um dermato porque está aparecendo problemas de pele, com manchas vermelhas, etc.,
muitos desses casos são casos puramente psicológicos que estão, né, quando a pessoa tem uma predisposição genética para isso, para que apareça isso em estado de estresse ou estado de ansiedade, e aí acaba ocasionando isso. Inclusive doenças, por exemplo, como o lúpus, doenças como a ELA, e outros, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, todas essas doenças estão relacionadas com o nosso sistema psicológico. E quando você trata a questão psicológica, ou às vezes até com a inserção de placebo pelos médicos, existe uma melhora, né, dos sintomas que essas pessoas vêm apresentando. Tá certo? Então, voltando ao caso do nocebo. O nocebo já é o placebo no seu lado ruim. Então, a pessoa acredita que foi picada por uma cobra que não é de verdade, e aí acaba sentindo tudo que ela interpreta como se fosse um sinal de envenenamento. Só que ela não foi envenenada, porque a cobra não tem veneno. Então, é muito interessante isso, como o nosso poder psicológico pode alterar nossas sensações, tanto para pior quanto para melhor. Aí as pessoas falam, tá, mas a questão do placebo é legal? Não, nem tanto legal, porque com o tempo, a depender de algumas doenças, e na maioria das doenças, passando dias ou semanas, os efeitos, os problemas voltam de novo. Quando a pessoa volta a desequilibrar a questão psicológica dela, o sistema psicológico dela, os sintomas voltam a aparecer novamente, ou às vezes pelo decorrer da doença mesmo, se for uma doença progressiva, por exemplo, uma infecção e etc., ela vai continuar progredindo se a pessoa não fazer um tratamento orgânico adequado, né, com os medicamentos certos. Então, entenda, o nosso poder psicológico, o nosso efeito psicológico dentro da relação das doenças, ela pode ser de 1% até 99%. Então, pode ser doenças que sejam 99% psicológicas, mas, por exemplo, se for só 1% de avanço, já é 1% de avanço, e tudo que for de avanço é bom para qualquer doença, não é? Então, não quer dizer que todas as doenças são psicológicas, mas o que eu posso dizer é que todas as doenças têm uma influência psicológica que pode ser de 1% a 99%, tá certo? Fica claro? Então, basicamente, acontecendo isso, nos desperta essa curiosidade de a gente entender como isso acontece, tá ok? Então, o placebo, nesse sentido, ele acaba sendo ruim no sentido de que a pessoa só fazer o tratamento por placebo, ela vai retornar. Então, qual seria a alternativa ideal para não usar placebos? O tratamento psicológico. Aí que entra a questão do psicólogo para acompanhar a pessoa e fazer com que ela consiga obter esses ganhos, desses poderes psicológicos que podem aumentar a cura da pessoa, aumentando a autoestima, aumentando todos os comportamentos benéficos que podem ajudar no sentido de que as interpretações da doença possam ser benéficas, e assim, ela altere o seu estado psicológico e altere o seu estado orgânico. Então, assim, ao invés de um médico, às vezes, aplicar um placebo para a pessoa, ou a pessoa recorrer a situações que não têm comprovações científicas, como a acupuntura, como a homeopatia, que muitas pessoas hoje vão em busca disso, né, da acupuntura, da homeopatia, porque estão na moda, vê na televisão e tal, mas não existe evidências científicas para isso. Não existe estudos que colocam que a homeopatia e que a acupuntura estão acima do placebo. Então, assim, a acupuntura e tomar remédio de farinha é a mesma coisa. Homeopatia e tomar água é a mesma coisa. A diferença é que a pessoa que aplica isso, ela tem um poder de convencimento muito grande, e a pessoa se convence que aquilo é legal, e ela acaba, por exemplo, tendo uma redução de ansiedade com remédio de farinha, tomando homeopatia, que é água pura, ou então fazendo processo de acupuntura, tá certo? Mas o que seria interessante, por exemplo, num caso com um psicólogo? O psicólogo não vai mentir para você, não vai dar um medicamento, uma situação que seja mentirosa. Ele vai trabalhar com os fatos reais de sua vida, buscando alteração desses comportamentos que são maléficos e busca de comportamentos benéficos, tanto em relação aos pensamentos, às suas crenças, quanto às suas atitudes, que é muito diferente, por exemplo, de você apenas focar na questão de mentir para a pessoa para que ela acredite nisso. Isso é muito pior, porque pode gerar essa perda de efeito, como falei, em dias ou semanas. É o que muito acontece em igrejas, por exemplo, né? Não estou aqui para jogar a religião de ninguém, mas algumas igrejas acabam
tendo, por exemplo, o pastor faz aquela oração e tal, e aí, aí uma pessoa levanta a mão porque ela teve a redução da dor de cabeça, ela estava com uma dor e aquela dor passou. Então, assim, a questão da fé, ela interfere muito nessa sensação. Só que se a pessoa ela não continuar o tratamento, ou não fizer o tratamento adequado, com o tempo, essa dor de cabeça, se for uma questão crônica, essa dor na perna, ela vai retornar. Então, assim, não existe, por exemplo, um método de você estar acompanhando aquela pessoa para sempre. Então, assim, seria diferente. Eu vejo até, por exemplo, algumas pessoas que são evangélicos também, que são cristãos, mas são contrários a essa questão da cura, por oração assim repentina, eles falam que, por exemplo, o milagre é totalmente diferente da cura. Eles colocam o milagre como algo que é não esperado. Por exemplo, se a pessoa não tinha uma mão e aquela mão retornar, isso é um milagre. Ou então a pessoa que passou por um procedimento que cientificamente não era esperado, também pode ser considerado um milagre. Então, esses casos que acontecem em algumas igrejas que pregam muito, por exemplo, a questão da cura, são muitos casos que são sugestões psicológicas, onde as pessoas que são facilmente sugestionáveis acabam entendendo aquela mensagem e o poder da crença dela faz com que exista, sim, essa alteração, esse sentimento de melhora, repetindo ou com o tempo, tá certo? Isso é legal? É legal, tá ok? O problema é a manutenção disso e também entender quais são os fatores psicológicos que estão gerando o aumento ou a diminuição dessa dor. Então, como eu falei, de 1 a 99% pode ter uma influência psicológica ali. Então, pode ser que a doença tenha 50% psicológica e 50% de dor. Então, se você trabalhar o 50% psicológico, você pode reduzir 50% da dor que você está sentindo, da doença específica. Então, esse poder da sugestão é utilizado por hipnotizadores. Não sei se vocês já viram em televisão, por exemplo, o cara chega lá, faz a hipnose com a pessoa, e todo o procedimento que a hipnose requer e tal. E aí ele dá uma cebola para a pessoa comer e a pessoa sente sabor de maçã. Né? Existe uma alteração da questão das papilas gustativas. A questão psicológica é tão grande que a pessoa, ao comer uma cebola, ela sente o sabor. Ao comer uma cebola, ela sente o sabor de maçã. Ou então, existe até alterações visuais, de a pessoa olhar alguma coisa, ver situações que não existem na frente dela pela questão da hipnose, ela sentir sensações que também não estão existindo, mas ela consegue produzir psicologicamente isso. Então a hipnose é bem interessante desse ponto de vista, porque ela utiliza toda essa questão da sugestão só pelo fato da crença e de você deixar se levar por uma questão e aquilo ali vai fazer as alterações nos nossos sentidos. Então, olha que legal isso. As pessoas sentem cheiro, sabores, veem coisas, escutam coisas que não existem, somente pela questão da crença e também dela se deixar levar pelo que o hipnotizador diz. E algumas pessoas, por exemplo, só pela utilização da hipnose, elas não, pessoas que não podem tomar anestesia, então já foram colocados estudos, por exemplo, de trazer um hipnotizador ali, e aí ele, o hipnotizador hipnotiza a pessoa, e aí ele aplica uma falsa anestesia no dente da pessoa para que o dentista faça o procedimento, e aí a pessoa não sente mais dor. O dentista faz todo o procedimento, a pessoa, não, você sentiu dor não, a anestesia foi muito boa, eu não senti dor nenhuma. Então, olha que questão interessante. Existem também estudos que colocam para pessoas, que colocaram pessoas para tomar cerveja sem álcool, e a pessoa e falando, não, essa cerveja é bem alcoólica e tal, se você tomar não sei quantos copos dessa cerveja, você vai acabar ficando bêbado e tal, e aí coloca toda aquela questão, ela tem mais álcool que o comum, ela pode deixar mais bêbado, e a pessoa acaba tendo todas as reações de uma pessoa bêbada. Também tem estudos que colocam, por exemplo, de você colocar um vinho de R$ 10, vamos supor, um vinho ruim, um vinho barato, numa garrafa de um vinho caro e falar, olha, você pegar o mesmo vinho e falar, esse vinho aqui custa R$ 10, esse aqui custa 200. Qual é o mais gostoso? Então as pessoas respondiam que um vinho mais caro era mais gostoso. Então o poder da sugestão interfere nas nossas crenças. E o quanto a pessoa acredita naquilo faz com que a pessoa pode sentir melhor e pode alterar também toda a nossa percepção em relação aos nossos sentidos, né? Olfato, paladar, tato, visão e audição.
são interferidas por essas questões. Então, pessoal, o que eu queria dizer em relação a isso, para a gente concluir? Que a questão do placebo é legal, é interessante como finalidade, né, de curiosidade, porém, a procura do psicólogo é essencial no sentido de que você pode obter esses ganhos psicológicos, que não podem ser também imediatos, assim como o placebo, ou podem ser imediatos, a depender do caso, mas, porém, você vai ter um acompanhamento real para isso, um acompanhamento realmente que vai interferir nas suas crenças e nos seus pensamentos e trazer benefícios com o tempo, claro, né, que é um processo psicoterapêutico que requer tempo, então terapia já tem, né, inserido no nome essa questão de um trabalho que por um período de tempo, você pode obter esses ganhos, né, procurando um psicólogo para melhorar sua vida, tanto no aspecto orgânico quanto no aspecto psicológico, e assim obter mais sucesso naquilo que você deseja. Tá certo? Então, meu recado seria esse para hoje. Se alguém tiver dúvidas sobre esse tema, pode me perguntar, deixar perguntas aqui embaixo, ou me chamar em inbox para a gente conversar também sobre esse tema ou qualquer outra dúvida que vocês tiverem. Então, boa noite para vocês, um forte abraço. Tchau.